E vamos falar sobre habitação e regularização fundiária, que é uma situação bem crítica do nosso bairro, tá? A gente tem um problema no Clube de Campo sobre a nossa inscrição, né? Nossa inscrição ela trata dessa parte aí meio que semi-rural, ou rural, ou urbana, ou seja, tem que encaixar em algo ali, né? Sempre que a gente tenta fazer alguma coisa no bairro Clube de Campo, a gente tem essa desculpa aí, principalmente dos órgãos aí, né, que estão aí, né, atuando aí. A área ambiental não pode fazer isso, a área ambiental não pode fazer aquilo outro, mas a gente paga imposto, né? A gente paga a luz, a gente paga a água que chegou, o esgoto está sendo implementado, até um puxão de orelha para a Sabesp você vai lá, uma semana fica 3 meses sem ir. Então, assim, não vai terminar quando o trabalho, né, aí do esgoto em relação ao recreio da borda do campo. Então fica esse puxão de orelha. Faz um buraco, não tem outra equipe para tampar. Fica uma semana lá no buraco. Aí 5 carros quebra, fura pneu, o outro cai, se machuca, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre habitação e regularização fundiária. É um assunto muito importante, viu, Davi? Porque a gente sofre demais com isso lá. Tem um órgão aí chamado Semasa, né, que encheu o bolso de dinheiro dos moradores lá, e a gente precisa resolver algumas situações lá, né? Então, são 2 perguntas aqui. Quais são suas propostas para regularizar terrenos e imóveis irregulares no bairro, né, garantindo a segurança jurídica aos moradores? E a segunda há algum projeto ou proposta para solucionar a questão das multas aplicadas pelo Semasa aos moradores, buscando alternativas como revisão ou renegociação dessas penalidades? Olha, a gente tem realmente, a gente conhece ali a questão habitacional de regularização fundiária ali do Recreio. Ali a gente tem 2 questões, né? A gente tem a lei aí de mananciais, que, enfim, fala várias coisas ali que não pode ser feita ali na região pela questão da lei de mananciais. E a gente tem também a questão por ser uma área de preservação ambiental. E, caracteristicamente, o Recreio da Borda do Campo ele era chácaras. Isso. Eram lotes de 1.000 metros. E a pessoa tem escritura do lote de 1.000 metros. Mas o que foi acontecendo ao longo dos anos, até por falta de uma regulação, de um esclarecimento do próprio município. As pessoas foram pegando esse lote de 1.000 metros, vendendo 100 metros para um, 200 para outro, 300 para outro, e de fato não pode. Você tem 1.000 metros, pela lei de mananciais, você pode construir em 30% de 1.000 metros. Então, teoricamente, você não poderia lotear os 1.000 metros. E aí a gente tem um problema hoje, que as casas estão lá, as pessoas estão lá, estão morando, enfim, a gente já tem essa problemática lá. E também a gente não tem a regularização da construção, né? Um dos nossos projetos de lei que a gente quer, que em janeiro a gente for empossado, aí a gente já vai colocar, é o Código de Defesa do Contribuinte. O que é isso? A gente tem um Código de Defesa do Consumidor e do contribuinte é do pagador de imposto. A gente tem até uma cidade já do Brasil que tem isso aprovado em um dos municípios e está caminhando muito bem, que é o pagador de imposto, de taxas, ele não sofrer uma questão de receber um fiscal e já ser multado. Cara, a fiscalização ela tem que ser orientativa. Ela tem que ir lá e fazer, não pode pegar um lote de 1.000 metros e lotear ele em 50 metros aqui, para ir vender para, 20, 30, 40 pessoas. Esse é o manual, o município já, a Secretaria de Habitação deveria ter criado um manual para as regiões de mananciais da cidade de Santo André, e de proteção ambiental e de nascentes, falando, o que pode ser feito é isso nessas regiões. Você pode construir dessa forma, tanta metragem, com esses recuos. Então, precisava ter uma questão mais orientativa. A gente sabe que os moradores estão lá há anos e foram realmente punidos aí direto já com multas. Não teve uma orientação antecipada. O Código de Defesa do Contribuinte, ele se embasa dentro das leis vigentes falando que, primeiro você precisa ter a orientação e os manuais. E, claro, se você continuar cometendo o delito depois de todas as orientações, aí sim você é multado. Então, a gente vê que em muitos municípios, e no nosso aconteceu isso, acabando tendo um excesso de multas, aí, e isso é meio arbitrário. Então, a gente precisa ter um código do contribuinte como um projeto de lei da cidade para a gente evitar esses excessos e a gente ser mais produtivo.
tendo orientações, manuais explicando. A gente tem hoje a lei de regularização fundiária, então a gente pode fazer a regularização fundiária, porque lá hoje ninguém consegue ter um documento, não consegue regularizar as suas construções que está lá há anos. O problema que está lá precisa ser resolvido através de regularização fundiária e precisa ter a orientação e um manual claro para os moradores. E aí, claro, precisa também ter uma fiscalização para evitar as invasões arbitrárias também que está tendo lá, que isso é uma realidade. Tem gente vindo de outras cidades e fazendo, invadindo por falta também de uma fiscalização e de uma regulamentação clara. Só a multa por si não vai resolver. A gente precisa ter fiscalização e um manual claro do que se pode fazer e o que não pode. Quem está lá e já foi multado, precisa, a gente tendo esses passo a passo aqui de manuais, tendo um código de defesa do contribuinte aprovado para evitar excessos de multas e aplicar mais orientação do que multa, é fiscalização, orientação e acompanhamento que precisa ter. E quem já tomou as multas precisa ter uma anistia. Como a pessoa vai pagar uma multa sendo que ela está desempregada? É um negócio absurdo. E quando ela paga, ela não saiu da situação irregular. Esse é o problema, né? Sim. Aconteceu isso no começo do Semasa. Ela paga a multa, mas ela continua com o mesmo problema. Ela continua com o mesmo problema. Porque não teve a orientação. A fiscalização não foi orientativa e não deu um manual, não deu um caminho para você se regularizar. Ela multou, você pagou e daqui a pouco ela vai vir te multar de novo. Novamente, é isso mesmo. Então, esses excessos que a gente tem que evitar através do Código de Defesa do Contribuinte. A gente, pagador de imposto, não pode ficar refém da falta de orientação do poder público. Então, de fato, precisa ter uma regulamentação e uma orientação para isso, de fato, ocorrer. E quem não... E essas multas que foram aplicadas, eu sou até a favor de ter uma anistia delas e vir com essa orientação. Isso pode ser até uma das propostas de a gente anistiar essas pessoas e a gente vir propositivamente. A gente orientando, falando o que pode fazer e evitar toda a invasão que está tendo lá, porque não está tendo fiscalização. Que aí entra em outros temas que a gente falou aqui, de segurança, por exemplo. Porque a gente não tem lá uma base da Polícia Militar Ambiental, porque a gente não tem a Guarda Municipal Ambiental, que poderia fazer essa fiscalização e evitar problemas futuros. Então, assim, falando, é um problema complexo. A fala, a gente põe aqui as possibilidades, mas a luta tem que ser coletiva. Um vereador sozinho, no meio de 27, não vai fazer isso funcionar. É uma luta coletiva. Recebeu a multa, tem que abrir uma ouvidoria da cidade. Ele pode chegar sem minha orientação já me multar? Abre uma ouvidoria da cidade. A gente precisa começar a registrar. Isso não pode ficar mais intocado lá, escondido. A gente precisa trazer à luz, clareza para as pessoas e trazer a habitação, ela ser uma habitação propositiva. Evitar os problemas, evitando as invasões. A gente tem a lei de regularização fundiária, precisa regularizar quem está lá, até para trazer dignidade para essas pessoas, para elas ter paz, saber que ela tem um lar, está protegido, que ela tem um documento de proteção da construção do imóvel dela, porque o documento de terreno, todos já têm lá a escritura do terreno. Isso mesmo. Eles não têm a documentação de planta, de regularização da construção. Poxa vida, gente, isso fazer um manual e fazer uma força-tarefa para regularizar e evitar novas invasões e evitar também que outras pessoas quebrem a regra. Porque foi lá, foi propositivo. Falou, são lotes de 1.000 metros, pode construir 30%. Não pode ser mais do que isso, não pode lotear os 1.000 metros. Tem que seguir. Tem que seguir a regra também, senão a gente perde toda a nossa área, vai virar uma bagunça. Então a gente, de fato, precisa orientar, criar a regra, fiscalizar, mas eu sou a favor da anistia das pessoas, porque é desumano a multa que eles tomaram, eles não têm condição de pagar e sempre vão estar no mesmo problema. É isso mesmo, porque paga a multa, não consegue se regularizar, toma outra multa. E esses excessos a gente quer evitar com a lei do Código de Defesa do Contribuinte, que é do pagador de imposto, para a gente evitar excessos dessas fiscalizações, que às vezes são até ilegais, viu? Porque você tem que orientar. Absurdos, muitas vezes, fora do normal. Então a gente quer, isso está até no nosso site, quem quiser visitar nosso site aí, é davidachalon.com.br, e lá a gente tem as propostas e você também pode colaborar com propostas para a gente colocar
dentro aí nas nossas proposituras de leis como vereador aqui na cidade de Santo André. Isso é bacana. A gente sofre muito, né? Sofreu muito com a questão do Semasa. O Semasa atuava, como a gente comunicou aqui, as pessoas pagavam e ficavam na irregularidade. Até um ponto do Semasa, as pessoas pararam de pagar a multa e estavam fazendo o quê? Pegando o CPF das pessoas e deixando elas vai para dívida ativa. Dívida ativa. Aí você obriga a pessoa a pagar e ela continua novamente na multa. Isso é tirar a dignidade da pessoa, Adriano. Você sujando o nome dela, ela não vai conseguir emprego, ela não vai conseguir empreender, ela não vai conseguir pegar um crédito, não vai conseguir... você está tirando a dignidade da pessoa. Então, isso não pode acontecer, isso são excessos que a gente tem que evitar através de um projeto de lei, que é esse que a gente falou para vocês aqui, do Código de Defesa do Contribuinte, porque não pode a gente admitir isso. Você não está dando uma solução e resolvendo o problema do Andrés. Você está afundando ele, né? Quando você suja o nome dele, você acabou com a dignidade dele. Como ele vai sustentar a família, arrumar um emprego para poder sustentar a família dele? É justamente isso. Outra questão que a gente tem em relação à habitação, e a quantidade também é alta, né? As pessoas que conseguiram, né, fazer a documentação, por exemplo, contratou um arquiteto, um projetista, é caríssimo para fazer a documentação. Tem muitos processos parados na prefeitura. Já fez tudo aquilo que o Semasa pediu, já tudo que a prefeitura ela solicitou, está lá a documentação arquivada. Não é nem digital, realmente está lá parada um documento na prefeitura. Você tem um planejamento para tratar a situação, que a quantidade de moradores no clube de campo com essa situação é grande. Está lá parado 5, 10, 15, 20 anos. Aí é o poder de fiscalização do vereador. Tem que ir, sim, fiscalizar a secretaria e entender por que o processo não está digital. Por que esse processo está parado há anos? Porque assim, contratou o arquiteto, fez tudo conforme a lei. Por que está parado há anos o processo? Aí é o poder de fiscalização do vereador, sim. Tem que fiscalizar, tem que abrir ouvidoria, se for o caso, levar para o Ministério Público e entender por que isso está parado. São os excessos que a gente fala, que a gente não tem a gente como contribuinte, pagador de impostos e taxas, a gente não tem uma lei que protege a gente, o contribuinte, que a gente contribui, mas a gente só é cobrado. E não tem uma lei que protege o contribuinte. Então, de fato, a gente precisa, isso é poder de fiscalização. E aí, claro, precisa sempre a coletividade, todos os moradores participarem da luta. Uma andorinha só não vai fazer verão. Então, precisa todos participarem dessa luta. Os próprios moradores, eles têm esse poder de levar ao Ministério Público? Sim. Hoje a população ela pode criar até um projeto de lei, que é os projetos de lei de iniciativa popular. A gente às vezes vê muitos bairros fazendo abaixo-assinado e tal. Faz um abaixo-assinado para criar uma lei de iniciativa popular que você pode apresentar para os vereadores. Que bacana. Aí, claro, precisa ter X assinaturas, tem toda uma regra, mas a população pode apresentar projetos de iniciativa popular. Então, a gente tem isso como prerrogativa dentro das nossas leis hoje. A população pode também fazer uma representação no Ministério Público, que é o órgão que defende a população. E pode também reclamar na ouvidoria da cidade de Santo André. Está tendo excessos aqui, isso. Porque o ouvidor é a pessoa que está escutando tudo que acontece de problemas da cidade e ele também vai fazer. Não tem só o vereador de fiscalizador. A gente tem um ouvidor da cidade. Você vai fazer a reclamação na ouvidoria. Claro, primeiro você precisa reclamar no órgão competente ou não fazer um collab. Você tem que ter um protocolo que você tentou resolver. Não conseguiu? Abre uma ouvidoria. E o ouvidor também vai fazer essa ponte com o secretário, com o prefeito, com os diretores da secretaria para tentar solucionar o problema. E a gente tem uma ouvidoria que é independente hoje na cidade, que poucas pessoas sabem e minimamente, pouquíssimas pessoas registram sua reclamação na ouvidoria da cidade de Santo André. Então a gente precisa usar os caminhos que a gente tem. Mas, claro, a gente precisa trazer também esses caminhos para a população. Essa conscientização que nós não temos, essa informação que você está passando é muito importante. Eu também não sabia dessa informação. Ou seja, você vê que a gente, de fato, né, não cresceu da maneira correta, vamos dizer assim, né, com essas informações. A gente está descobrindo essas coisas agora, aos pouquinhos que a gente vai correndo atrás, a gente vai descobrindo. Então, mais uma vez, a gente precisa dessa união aí, né, dos moradores, não só do bairro Recreio da Borda do Campo, mas outros lugares também que estão passando por essa situação, né? Porque a gente consegue também ver uma inversão de valores, né, Davi? Sim. Tem uns lugares que o pessoal invade, aí a prefeitura vai lá, pavimenta, aí coloca água e coloca esgoto e dá documentação para as pessoas.
Enquanto no Recreio da Borda do Campo... Faz a regularização fundiária e dá a escritura. E dá a escritura ainda. Enquanto a gente paga lá o terreno, corre atrás de tudo e não consegue. Então veja a inversão de valores, né? Por falta de informação, de comunicação e de união, principalmente, né? Sim. Eu sou morador do clube, eu sei a falta de união que nós temos lá, né? É difícil. Qualquer coisa que você vai implantar lá é uma dificuldade muito grande. As pessoas não dão aquela valorização, né? Então a gente precisa se unir, né? Estamos chegando já nos finais aqui, né? Não sei se tem alguém que fez pergunta aí. Se tiver alguém ao vivo, se quiser fazer alguma pergunta, né? Ô, Adriano, eu tenho umas pessoas aqui ó, que mandaram aí, aqui alguns abraços aqui. Eu posso falar o nome aqui, se você me permitir? Tem a Alcione Lima, uma grande parceira aí, que também é de organizações, luta aí por a proteção e garantia de direitos de pessoas com esclerose múltipla e doenças raras, né? Ó, o Rubens aqui, ó, o Rubens Lopes, é um grande parceiro e ele é morador lá do Recreio da Borda do Campo. Ai, que bacana. Ele tem uma organização lá de proteção animal, tem um abrigo de proteção... Na Mico Leão Dourado? Isso, na Mico Leão Dourado. Meu vizinho, eu moro atrás dele ali, ó. Ele também deixou um abraço aqui pra gente. Bacana. É um guerreiro, um lutador aí também. Tiozana, grande parceira aí nos projetos de PCDs que a gente falou aqui. Que bacana. É uma pessoa que luta muito há anos aqui com a gente. Ela é a assessora aí da senadora. E ela é andreense, luta muito por Santo André também. A gente tem o Igor Lima aí, o pessoal do marketing, que sempre está ajudando a gente, apoiando. Sidney Silva, Edson Calisto, Rodrigo... Clube de Campo, Edson Ferrari. Rodrigo Ferrari, Clube de Campo Clube de Campo também? Isso, abraço aí. Dinho e Rodrigo. Ah, legal. Juntos. Francisco Santana. Isso, também de lá. Meu pastor, esse é meu pastor. Pô, que bacana. Abraço, pastor Francisco. Adriana Ribeiro, Andressa Dantas, Ícaro Machado, Mariana Peloso, Marcelo, Edson, Thales Magno, Rosana do Karatê. A Rosana também do Karatê. É bem bacana, viu, Adriana? Ela dá o Karatê adaptado para pessoas com deficiências, com imobilidades reduzidas. Eu nunca vi um projeto assim. É o Karatê adaptado. Ela está há muitos anos lutando aqui Santo também André, por inclusão. Trabalhou muitos anos aí na Casa da Esperança também. Muito bacana. Na área de saúde. Uma pessoa muito guerreira aqui na cidade. Muita coisa boa. É isso que eu falo. A gente tem que unir as pessoas do bem, né? A Márcia, Oswaldo Ribeiro, o David Wesley. Também lá no Clube de Campo. O pessoal do Recreio da Borda do Campo em peso aqui. Maria de Lourdes, Bia Ribeiro, Lucivaldo, Sérgio Levi. Certo, Clube de Campo. Era do Clube de Campo, ele está aqui próximo ali da padaria, esqueci o nome agora ali, na entradinha do Pedroso. Que legal. Sérgio Levi. Sérgio Levi, é um mestre Sérgio Levi. Abraço, mestre. Roseli Araújo. Padaria Rosélia, lembrei. Ah, legal. Éder, Claudemir Gouveia. Claudemir Gouveia, se eu não me engano, ele é do Parque Miami. Se eu não me engano, é do Parque Miami. Também é um líder comunitário lá que luta muito bacana. Lá pelo bairro. E aquilo, né? A região ali, vocês estão juntos, né? Então tem que lutar juntos ali para trazer todas as políticas públicas e ali para ajudar toda a região ali, Recreio Miami, que está um grudadinho no outro e os problemas são iguais e parecidos. É isso mesmo. Então tem que unir os dois bairros ali para ter união, para brigar realmente, lutar por políticas públicas. Porque é assim, gente, se a gente não lutar, não fiscalizar, não brigar, realmente, de fato, não vai mudar e transformar a vida de ninguém. E a transformação, gente, não é lá em Brasília, não. A transformação é que é no nosso bairro e na nossa cidade. Tem que começar aqui dentro da nossa casa, na nossa cabeça, no nosso bairro, e mudar localmente e a gente levando essa transformação para cima, né? Mas tem que mudar, virar a chavinha aqui localmente. A gente precisa melhorar nossa cidade para depois ir levando essa transformação para outros níveis, né? É isso mesmo, a gente fica muito dependente das outras pessoas, a gente tem que entender que a mudança começa em nós mesmo, né? Se você ficar dependendo do outro, é em você mesmo, a mudança de mentalidade. Essa é uma das ideias do podcast, né? A gente tem essa mudança de mentalidade. Eu sei que as pessoas estão cheias de política, né? Quando você fala de política, eu apresentei lá, né, esse projeto, algumas pessoas, mas eles são os mesmos, não vão fazer nada. Se você ficar com essa mentalidade aí, de fato, nada vai acontecer. E é por isso que não está acontecendo. Então, a ideia do podcast é a gente trazer essa mudança de mentalidade, né? Saber que a gente pode contar com pessoas que têm uma experiência, que têm planejamento, que conhecem, né? O Davi não é nem morador do bairro do Clube de Campo, mas eu tenho certeza que conhece muito mais do que muitas pessoas que moram no Clube de Campo. Tem um projeto lá que atende em média 50 crianças, né? Isso aí. Fica na igreja próxima à nossa ali, né? A gente está lá no Recreio e no Pitacilva ali. A gente nem conseguiu ainda montar uma outra unidade lá no Riviera.
que é mais longe, mas estamos no começo ali do Parque Miami. Ou seja, né, tá fazendo alguma coisa. Então a gente precisa conhecer quem são as pessoas que a gente vai colocar lá naquela cadeirinha, né? E o terceiro desafio que eu ia fazer é para os vereadores, né, que estão empossados aí há 4 anos, né, sendo vereadores, que hoje estão no nosso bairro, passando lá com as suas carreatas, colocando as suas bandeirinhas, pedindo voto. Eu queria que vocês apresentassem para a gente, moradores do Recreio da Borda do Campo, o que vocês fizeram durante esses 4 anos para nos dar o suporte lá no nosso bairro. Porque pedir voto é muito fácil, mas mostrar de fato o que vocês fizeram, aí eu sei que vai ser difícil. E outra, eu não quero só falando, eu quero que vocês provem que de fato vocês correram atrás de algo lá para a gente. Porque eu acredito que depois desse podcast, a nossa mentalidade ela vai melhorar, a gente vai começar a cobrar. Então, assim, não é simplesmente ir lá no bairro depois de 4 anos aparecer. Mostra o que vocês fizeram. Todos vocês, vereadores, estão lá no bairro Clube de Campo, Recreio da Borda do Campo. Mostra pra gente o que vocês levaram lá, né? Lá na prefeitura, o que vocês colocaram lá de projeto de lei para ajudar os moradores do Recreio da Borda do Campo, para que depois vocês possam pedir voto pra gente. Quando vocês chegarem com isso lá no nosso bairro, a gente vai olhar com uma visão diferente. Mas hoje a gente tem uma visão de vocês que estava dormindo em algum lugar aí e agora de repente apareceram, né, com suas carreatas, com suas bandeirinhas. Então fica esse desafio para vocês. Mostre para a gente o que vocês fizeram durante esses 4 anos, para que a gente de fato possa apresentar para os moradores. Olha, o fulano de tal que está aqui fez isso para a gente, para o nosso bairro. Então mostre, não só fale, não quero falando, quero que você mostre documentação para que a gente possa consultar. Vamos para as 2 perguntas finais aqui.